Bom dia a todas e todos. As nossas boas-vindas a mais uma reunião do nosso ciclo de estudos. Hoje, retomando o capítulo que começamos a abordar do ciclo humano, mas trazendo também algumas percepções, alguns textos de Sri Aurobindo e Amães sobre psíquico. Eu gostaria de retomar também aquela abordagem que começamos na reunião passada, que foi sobre a vida divina, abordando a música de Beethoven a partir de algumas percepções que a mãe e Sri Aurobindo deixaram registradas sobre esta música. Então nós vamos recomeçar por aí, porque vamos retomar a música o trecho, a passagem do concerto que ouvimos na semana passada, mas eu gostaria antes de trazer algumas estas percepções de Sri Aurobindo e Amães sobre a música de Beethoven para como que nos ajudar a colocá-la num contexto dentro do âmbito do nosso estudo, que é a questão da relação entre a arte e a dimensão interior, espiritual, psíquico-espiritual. Então, vamos começar compartilhando algumas percepções. Então, inicialmente, sobre a música, de uma forma mais geral, mas depois mais especificamente sobre a música de Beethoven. Então, começamos com uma percepção da mãe, em que ela nos diz: existe um domínio muito acima da mente que poderíamos chamar o mundo da harmonia. E, se você puder chegar lá, encontrará a raiz de toda a harmonia que já se manifestou sob qualquer forma na Terra. Por exemplo, existe uma certa linha musical consistindo de umas poucas supremas notas, a qual, esta linha, está por detrás de produções de dois artistas que vieram um depois do outro. Um concerto de Johann Sebastian Bach, a outra, um concerto de Ludwig van Beethoven. Os dois não são parecidos na escrita musical e soam diferentes para o ouvido exterior, mas em sua essência são a mesma coisa. Uma mesma vibração de consciência, uma onda de harmonia significante tocou ambos os artistas. A vibração era aquela do emergir vitorioso da consciência, consciência irrompendo do ventre da inconsciência, num triunfante erguer-se e nascer. Não temos a informação de que concertos seriam precisamente os dois a que a mãe faz menção, mas pode-se supor que sejam dois concertos para violino, um deles de Bach e o outro o concerto para violino, que vamos ouvir novamente partes dele hoje, porque em ambos existem certas passagens em que é possível identificar algo do que a mãe menciona aqui, esta como que um determinado tema musical que tem uma natureza de afirmação, de superação de afirmação. Então, isso se encontra tanto no concerto para violino de Bach quanto no concerto para violino de Beethoven. Mas o que
é relevante no momento aqui é perceber, destacar, né, na percepção dela que ela não fala uma característica meramente musical, ou unicamente musical, mas de como nestes dois exemplos, nestas músicas, algo do nível da consciência e do nível da consciência em manifestação, a manifestação progressiva, o despertar progressivo de consciência que é como que o tema central, o motivo central do próprio processo de evolução. Então, é o que ela nos diz no final. A vibração que os dois temas trazem, de alguma forma expressam, era a de um emergir vitorioso da consciência. A consciência irrompendo do ventre da inconsciência, num triunfante erguer-se e nascer. Nós sabemos que este é um processo em que a evolução, o desenvolvimento das formas, mesmo das formas biológicas, vegetais, animais, que representam como que um emergir, um eclodir da vida, elas representam, quase que sem exceção, um superar de limites, de desafios mesmo. Então, a vida tem que constantemente se reafirmar e cada novo nascimento é como que uma vitória sobre o desafio. Afinal, a planta que germina, ela tem que romper a casca da semente. A ave que deixa o ovo, ou o réptil, eles têm que romper a casca do ovo. Então, não é algo que acontece por si, mas implica num esforço, num empenho de energia para superar determinadas limitações e dificuldades. Então, por isso, ela fala do emergir vitorioso. Quer dizer, Sri Aurobindo fala da evolução como uma aventura, a aventura do emergir da consciência e da alegria, quer dizer, dos elementos imanentes de Sat Chit Ananda que emergem do seio, do ventre do inconsciente. Então, cada emergir representa uma vitória. Então, a música captou este emergir, esta vitória sobre a superação dos limites, que é a própria consciência que irrompe do ventre da inconsciência, num triunfante erguer-se e nascer. Então, ela já aponta para a possibilidade que a própria arte e a música, inclusive, de expressar a dimensão também interior espiritual e não apenas limitar-se a resolução de problemas próprios daquela linguagem artística ou uma motivação mais superficial que o artista possa escolher, mas a arte pode também expressar estes temas centrais, por assim dizer, do processo da realidade, da manifestação, da evolução. Aqui ela prossegue, a mãe, uma outra passagem falando sobre a música e a possibilidade da música de acessar determinadas dimensões. Então ela diz que quando Beethoven, quando compôs a Nona Sinfonia, teve a visão de uma abertura para um mundo mais alto e da descida de um mundo mais alto para dentro do plano terrestre. Beethoven, quando compôs a Nona Sinfonia, teve a visão de uma abertura para um mundo mais alto e da descida de um mundo mais alto para dentro do plano terrestre. Este mundo, essa dimensão, é um mundo de integração, de harmonia. Não por acaso, esta Nona Sinfonia é aquela que inclui, no último movimento, um coral. Pela primeira vez na história da música ocidental,
a forma da sinfonia incluiria a presença da voz humana, na forma de um coral, no final, porque esse coral vai entoar uma ode à alegria, um canto à alegria, inspirado num poema do poeta alemão Schiller. Então, Beethoven incluiu esta ode à alegria, como que numa intuição, numa percepção de que o que motivou a criação, o que a sustenta secretamente, e o que será como que a sua realização plena no final, a sua consumação, é da ordem da alegria, da ordem do deleite, da felicidade, de Ananda. Então, por isso, esta ode à alegria que fala de um abraço harmonioso da humanidade inteira. Então, a mãe diz, ele percebeu algo de um mundo mais alto, um mundo onde integração, harmonia e unidade são realidades. E que esse mundo poderia, um dia, descer, manifestar-se no plano terrestre. Então, o canto, a ode, a alegria do final da nona sinfonia é como que uma antecipação, um pressentimento, quase um chamado para que esta a alegria que sustenta, criou, que sustenta e que será a consumação da criação se manifeste um dia aqui, no plano terrestre. E aqui uma fala de Sri Aurobindo. A mãe menciona vários outros compositores, Beethoven, Bach, Mozart, Berlioz, César Franck, mas em Sri Aurobindo a única referência a um compositor nominal que eu pude encontrar é essa que ele faz a música de Beethoven. Então, Sri Aurobindo escreveu: não pode haver dúvida de que a música de Beethoven, com frequência, adivinha de um outro mundo. Assim, é inteiramente possível para ela dar a chave para um ouvinte interiormente sensível ou para alguém que esteja buscando ou pronto para a conexão a ser feita. Mas penso que são bem poucos os que vão além de ser esteticamente movidos por um sentido de coisas maiores. Pegar a chave e usá-la é bem raro. Então, Sri Aurobindo, numa carta a um discípulo, faz esta menção nominal a Beethoven. No volume das cartas, esta carta aparece sem a identificação de Beethoven. Então, quiseram dar um cunho mais geral a ela, então ele fala, é possível a música dar a chave, mas na versão original da carta, Sri Aurobindo fala especificamente da música de Beethoven. Não pode haver dúvida de que a música de Beethoven, com frequência, adivinha de um outro mundo. Ele não identifica que mundo seria esse, mas pelas conotações, pelas percepções que a mãe nos trouxe antes, tanto pode ser dessa dimensão mais alta daquilo que ela chama o mundo da harmonia. Ela nos fala de um mundo, de um plano onde toda a harmonia tem a sua origem, tem a sua fonte, seu berço. Então, pode ser tanto deste mundo, mas também traz conotações do psíquico, do plano psíquico, do plano interior do psíquico. Então, ele nos diz com frequência. Então, ele identificou, ouvindo Beethoven, ele identificou a frequência com que havia ali influências, emanações de outras esferas, de outras dimensões, de um mundo espiritual. Assim, é inteiramente possível para ela, para esta música, dar a chave para um ouvinte interiormente sensível ou para alguém que esteja buscando ou pronto para a conexão a ser feita. Então, aqui ele vai passar do plano artístico, estético, para um plano de realização espiritual.
Então, ele nos diz, alguém que tem essa sensibilidade interior e que busca por uma conexão e está pronto para ela, uma conexão com uma dimensão interior espiritual, aquela música pode dar uma chave. Mas penso que são bem poucos os que vão além de ser esteticamente movidos por um sentido de coisas maiores. Então, muitos de nós são tocados pela música enquanto expressão artística, estética, expressão de uma integração perfeita de sentimento e pensamento e razão, que são muito presentes, muito fortes na música de Beethoven, mas ele nos diz, ir além disso, pegar essa chave que a música nos oferece e utilizá-la é bem raro. Ou seja, usá-la como uma porta de entrada para uma outra dimensão. Não havia, quando Shri Aurobindo escreveu essa carta, não havia ainda a música de Sunil, que provavelmente vai mais longe, no sentido de expressar de uma forma mais clara, mais direta, essas dimensões interiores e de fornecer também a chave, de modo que, através da audição dessa música, seja possível não apenas ficar musicalmente, esteticamente movido, mas realizar encontrar na música um caminho de acesso e de realização dessas dimensões interiores. Então, Shri Aurobindo nos aponta essa possibilidade. Mesmo nesta música, na música mais específica de Beethoven, é possível encontrar esta chave e é possível, se quisermos, pegar a chave e utilizá-la. Ou seja, se ela nos oferece uma chave para ingresso na dimensão psíquica, poderíamos pegar essa chave e abrir com ela a porta da dimensão psíquica. E aqui aquela passagem que ouvimos na semana passada, uma experiência interior que a mãe teve. Inesperadamente eu ouvi, como se viessem de todos os cantos da terra, essas grandes notas que algumas vezes ouvimos no físico sutil, um pouco como aquelas do Concerto para Violino de Beethoven, em Ré maior, que vem em momentos de grande progresso, como se 50 orquestras explodissem em uníssono, sem uma única nota falsa, para expressar a alegria dessa nova comunhão entre a natureza e o espírito, o encontro de velhos amigos que se encontram de novo após terem sido separados por tanto tempo. Então, a mãe, nessa experiência, menciona mais uma vez, a partir de experiências que ela teve ouvindo este concerto para Beethoven, há uma passagem que ela narra a experiência de ouvir, ainda em Paris, ouvir uma interpretação deste concerto por um grande violinista da época. Então, o impacto que teve esta música, ela menciona que nas primeiras notas do violino, quando o violino faz a sua primeira entrada, ela se viu como que arremessada para uma outra dimensão. Mas mais ainda, ela identifica aí um tema ou uma sequência de notas em que se expressa uma percepção que vai além da percepção musical, que na visão, na experiência dela, que vem em momentos de grande progresso interior, individual ou da Terra como um todo, e aí se ouve, se experimenta como se 50 orquestras explodissem em uníssono, sem uma única nota falsa, para expressar a alegria dessa nova comunhão entre a natureza e o espírito. Lembramos que quando ela fala da nona sinfonia, ela fala da manifestação de um outro mundo que poderia então vir e se manifestar aqui na Terra. E essa experiência da qual esse trecho é uma parte, ela relata a experiência que ela teve de um momento em que a natureza como um todo aceita colaborar
para como que a intensificação, a aceleração do processo da manifestação das dimensões interiores e espirituais, que no fundo é a meta que a própria natureza busca, ainda que de forma semiconsciente. Neste momento, no entanto, ela aceitou colaborar. E aí, por isso a mãe fala, este momento expressa uma comunhão nova entre a natureza e o espírito, o encontro de velhos amigos, que, de novo, após separados por um longo tempo. Então, é como se, desde o início do processo da manifestação gradual da consciência na natureza, ao longo de tantas, de eras, de bilhões de anos e através de tantas formas que a natureza manifestou, não havia ainda esta expressão consciente desta comunhão, deste encontro. A partir daquele momento, no entanto, esta união, ou esta reunião foi selada. Então, foi um momento de máximo significado dentro do processo da expressão, da manifestação espiritual, da dimensão espiritual na Terra, e neste momento soou, ou ressoou, estes grandes acordes, esta grande música. E ela identifica neste conceito alguma coisa desta vibração. Como disse, não sabemos exatamente que passagem do conceito ela se refere, mas essa passagem ela traz tanto uma expressão muito pura, pungente mesmo, de uma dimensão que poderíamos chamar psíquica, mas tem algo também do vitorioso, no momento em que a orquestra vem ao encontro do solista. Então, é essa passagem que vamos, mais uma vez, ouvir, com algumas imagens da natureza, como que, fazendo referência a essa manifestação que se dá, tendo a natureza como, agora não mais como cenário, mas como também coadjuvante neste processo.
Ouviremos mais uma passagem desse concerto mais à frente. Cabe mencionar a interpretação, porque a música renasce a cada nova interpretação, particularmente a chamada música erudita, música clássica. E existem muitas interpretações desse concerto pelos principais expoentes do violino como instrumento solo, mas nas que ouvi, nenhuma encontrei a perfeição, a pureza e a identificação desta interpretação, que é do violinista francês Christian Ferraz. Então, vamos prosseguir. Mas me pareceu oportuno trazer mais algumas percepções sobre a dimensão do psíquico, e o trecho seguinte que ouviremos do concerto, a meu ver, pode ser diretamente associado a essa dimensão, porque trata-se, Sri Aurobindo e a mãe enfatizam isso com muita frequência, é a primeira realização interior espiritual que se deve buscar, a primeira descoberta, a primeira identificação que se deve buscar é a da dimensão do psíquico. Ela, como que, por sua vez, nos dá a chave e o acesso seguro a todas as demais dimensões deste universo espiritual. Então, uma percepção de Sri Aurobindo que retoma, de alguma forma, algo que da última vez ouvimos, onde ele vai identificar esta vibração, esta expressão da dimensão espiritual manifesta na criação terrestre, que eles chamam o psíquico, como ele está presente em tudo. O psíquico é a alma, a centelha divina animando a matéria e a vida e a mente. E à medida que cresce, ele, o psíquico, toma forma e se expressa por meio destas três: matéria, vida e mente, tocando-as para a beleza e a fineza. Ele trabalha mesmo antes do estágio humano, na criação inferior, conduzindo-a em direção ao humano. Na humanidade, ele trabalha mais livremente, embora ainda sob uma massa de ignorância e fraqueza, e rudeza e rigidez, conduzindo-a para o alto, em direção ao divino. No yoga, ele, o psíquico, se torna cônscio de sua meta e volta-se para dentro, para o divino. Então, de uma forma bem simples e direta, ele traz percepções importantes sobre o que é o psíquico e a sua função, o seu trabalho na criação terrestre. Então, ele é a alma, a centelha. A centelha é uma fagulha de um fogo maior, o fogo do espírito. É uma centelha individualizada deste fogo que anima a matéria, a vida e a mente. Então, já na matéria, ele está lá no cerne da própria estrutura da matéria, do átomo, das moléculas, enfim. Ele está aí como que animando, dando ânima, alma, dando presença de consciência, porque a matéria é substância organizada. O que chamamos matéria já é substância organizada. Então, essa organização já pressupõe a ação de alguma inteligência presente, de alguma consciência presente aí. E ele nos diz aqui que é o próprio psíquico. E ele anima a vida e anima a mente. Então, a função do psíquico é como que estar atrás, dando suporte à manifestação, irradiando para ela, infundindo nela presença e consciência. E à medida que cresce
psíquico, então, vai, daquela centelha divina, ele vai crescer, ele vai se desenvolver, vai tomar forma. E à medida que ele toma forma, ele se expressa com cada vez mais presença por meio das três, por meio da matéria, da vida e da mente. Então, ele não está aqui para como que criar um mundo psíquico à parte, uma ilha psíquica na qual os seres psíquicos poderão se encontrar e congraçar e se manifestar. Não. Ele está aqui manifestando-se por meio do que constitui a manifestação terrestre, na matéria, na vida e na mente. Mas não apenas aí irradiando, manifestando-se como consciência, mas ele toca, irradia e conduz e volta as expressões da vida, da Terra, para a presença da beleza, a presença da sutileza, a fineza. Então, beleza e fineza como expressões da dimensão espiritual, da dimensão do divino, e é função do psíquico voltar à criação em direção a isso. Então, ele é quem vai como que infundir na criação a percepção da sua própria beleza, a percepção do que há de fino, de sutil, né? E o psíquico trabalha aí mesmo antes do estágio humano, na criação inferior. Então, já na matéria, depois no plano vegetal, a mãe nos fala como as plantas, as flores são já emanações da dimensão do psíquico. Depois nós vamos ver isso de uma forma muito clara em relação às árvores. E depois, mais ainda, na dimensão do animal. Sri Aurobindo faz uma menção, numa passagem, a partir de uma foto que ele viu de uma tigresa aprisionada numa jaula, ele viu nos olhos dela a presença, o psíquico, naquela situação de sofrimento do cativeiro. Ali ele viu uma presença pungente do psíquico nos olhos da tigresa. Mas ele vai trabalhando aí não apenas para que o psíquico se manifeste em algum grau em cada uma dessas esferas, mas conduzindo-as à frente no processo evolucionário, e este à frente desemboca na dimensão do humano. Na humanidade, ele, o psíquico, trabalha mais livremente. Aqui ele chega à formação de uma personalidade psíquica, ou ele pode chegar a isso, e tem que ter maior autonomia, mais liberdade de expressão, embora ainda sob uma massa de ignorância e fraqueza, e rudeza e rigidez. Então, todas essas características da inércia da matéria, a ignorância, a fraqueza, a rudeza, a rigidez ainda pesam e vão por muito tempo como que limitar a manifestação, a expressão do psíquico. Mas em meio a tudo isso, ele conduz a criação para o alto, em direção ao divino. Mas quando este esforço que na dimensão humana se torna autoconsciente, quando ele assume voluntariamente um trabalho de manifestação dessa dimensão, ele se torna o que, numa acepção mais ampla, é chamado o yoga. Então, quando o indivíduo humano chega nessa possibilidade de realização iógica, aí o psíquico vai se tornar cônscio da sua meta e vai voltar-se para dentro, para o divino. Até então ele estava, ao longo de toda essa travessia, como que ocupado em irradiar, em manifestar-se, em chegar à frente, à superfície. Mas nesse estágio ele percebe que ele tem que, de uma forma mais decisiva, voltar-se para dentro, para como conectar-se à sua própria fonte, para reencontrar-se na sua identidade plena. Então aí ele se volta para dentro e para o alto, para o divino. Uma outra forma de expressão, a alma é aquilo que vem do divino sem jamais tê-lo deixado e retorna ao divino sem deixar de ser manifesto.
A alma é o divino feito indivíduo sem deixar de ser divino. Na alma, o indivíduo e o divino são eternamente uma só coisa. Por conseguinte, encontrar sua própria alma é encontrar Deus. Identificar-se com sua alma é unir-se ao divino. Assim, pode-se dizer que o papel da alma é fazer do ser humano um ser verdadeiro. Então, tem muita coisa nessa expressão também simples e bem objetiva. Vamos apontar só alguns desses aspectos que estão presentes aqui. Então, ela nos diz inicialmente que a alma e o psíquico, na terminologia de Cherubim da Mãe, são a mesma coisa. A alma é aquilo que vem do divino sem jamais tê-lo deixado. Então, ela vem daquela dimensão, mas não perde a conexão com ela. Ela mantém-se ligada à sua fonte, à sua origem, como que por um fio, que mantém a conexão permanente. E aqui é fundamental essa percepção, ela retorna ao divino sem deixar de ser manifesta. Aqui é uma dimensão muito diferenciada da visão de Cherubim e a mãe. Então, ela vem para a manifestação, vem para a criação e vai retornar ao divino conduzindo, como nós ouvimos na texto Cherubim, conduzindo seus instrumentos de corpo, vida, mente, o indivíduo e a coletividade para essa dimensão do divino, mas sem deixar de ser manifesta. Então, a sua meta, a sua missão não é, de novo, sair da manifestação e mergulhar no indiferenciado, na unidade indiferenciada, mas ela vai buscar a conexão, a reconexão ao divino, sem deixar o campo da manifestação. A alma é o divino feito indivíduo sem deixar de ser divino. Então, o divino quis, por assim dizer, manifestar-se através de uma diferenciação, de uma multiplicação da unidade na multiplicidade, na diferenciação, mas sem perder a conexão com o divino. Na alma, o indivíduo e o divino são eternamente uma só coisa. Por conseguinte, encontrar sua própria alma é encontrar Deus. Identificar-se com sua alma é unir-se ao divino. Então, ela como que nos dá aqui uma chave que resolve uma possível divisão, dicotomia, dualidade entre a realização na vida e a realização interior espiritual. É uma única coisa, ela nos diz, inclusive a individualidade e essa dimensão do divino. Então, encontrar são duas percepções que se complementam. Aquele que encontra, que faz um contato consciente com sua própria alma, ele encontra Deus, porque a alma é uma expressão do divino, como foi dito. E identificar-se com sua alma é unir-se ao divino. Então, não unir-se ao divino que como que abole a individualização, a diferenciação, ou que abandona e nega a vida e o mundo. Não. É possível, por essa identificação, estar com que unida a essa dimensão do divino, sem deixar de ser indivíduo e sem deixar a vida e o mundo. Assim, pode-se dizer que o papel da alma é fazer do ser humano um ser verdadeiro. Então, se ela nos fala que a alma tem esse papel de fazer do humano um ser verdadeiro, é porque existem formulações que não são propriamente verdadeiras, ou são distorções ou limitações ou reduções da verdade. Então, é perfeitamente possível que, antes de chegar a este ser com maiúscula, na sua longa viagem e travessia na evolução, o ser assuma uma série de disfarces, de máscaras, por assim dizer, de formações exteriores
com as quais ele se identifica, mas que não constituem o seu ser essencial e verdadeiro. Então, a alma está aqui, por assim dizer, com este papel, essa missão, tornar o ser humano um ser íntegro, inteiro, integrado em si e integrado à sua dimensão interior, espiritual, divina. Aqui, Sri Aurobindo, é uma passagem de a síntese do yoga. Vamos ler e depois comentar. É da própria natureza da alma ou do ser psíquico voltar-se para a verdade divina, como o girassol se volta para o sol. Ele próprio, uma centelha do divino, crescer em chama em direção ao divino é sua vida verdadeira e sua própria razão de existir. Então ele começa com esta imagem, é da própria natureza da alma ou do ser psíquico voltar-se para a verdade divina, como o girassol se volta para o sol. Então, primeiro é importante lembrar que Sri Aurobindo e a mãe fazem uma distinção entre o psíquico e o ser psíquico. O psíquico sendo a centelha, o âmago dessa individualização psíquica, e o ser psíquico é um invólucro, uma personalidade psíquica que vai se elaborando, se formando em torno desta centelha central. Às vezes eles utilizam os dois termos de uma forma indistinta, mas na maioria das vezes eles fazem essa distinção de forma bem clara. Então ele diz, é da natureza da alma ou psíquico, já evoluído, voltar-se para a verdade divina, como o girassol se volta para o sol. Então aqui ele usa uma metáfora, uma imagem, mas que não tem um sentido meramente poético. É como se a alma, como sendo essa centelha deste fogo, ela tem como que um tropismo, ela tem um movimento inerente à sua própria natureza de voltar-se para isso. Da mesma forma como a flor tem no centro da sua vida no sol, na irradiação, na presença do sol. Então, da mesma forma, a alma, o psíquico, tem esse tropismo, este movimento de dirigir, voltar-se para a verdade divina e propiciar a sua manifestação. Ele próprio, uma centelha do divino, crescer em chama em direção ao divino, é sua vida verdadeira e sua própria razão de existir. Então, no desdobramento desse texto, ele mostra como, inicialmente, ele tem que partir das limitações dos instrumentos, do corpo, da vida, da mente, e por longo tempo ele é como que limitado por essas limitações, como que desviado, às vezes mesmo, do seu caminho pelas limitações desses instrumentos, mas permanece nele como que este determinismo, se poderia dizer assim, inexorável de voltar-se e levar consigo os instrumentos para realizar uma vida plena, verdadeira e identificada com a sua essência, a sua verdade. Um desdobramento dessa percepção, incumbido da missão de conduzir o ser humano na ignorância em direção à luz da consciência divina, o psíquico extrai a essência de toda experiência na ignorância para formar um núcleo de crescimento de alma na natureza. O resto ele transforma em material para o futuro crescimento dos instrumentos que ele tem de usar até que estejam prontos para serem uma luminosa instrumentação do divino. Há muita coisa contida aqui, mas mais superficialmente, ele retoma aquela ideia de que o psíquico vem, ele incumbido dessa missão de conduzir o ser humano individual e coletivo, que está como que imerso
na ignorância em direção à luz da consciência divina. E neste processo, que é longo, ele nos fala da necessidade de múltiplas existências, múltiplas experiências através do renascimento. Ele vai como que extraindo a essência das experiências. Neste mergulho aqui, no campo da limitação, da divisão, da ignorância, do sofrimento, parte desta experiência ele utiliza para agregar a este núcleo de crescimento da alma, para formar, então, este ser, essa personalidade psíquica, o ser psíquico. Aquilo que não diz direto respeito a esta dimensão, ele ainda assim utiliza, transforma em material para o futuro crescimento dos instrumentos. Então, determinadas experiências da vida, da mente, serão utilizadas para a afinação, o aperfeiçoamento dos instrumentos de corpo, vida e mente, até que um dia estes próprios instrumentos, na sua dimensão própria, já tem uma tal infusão aí de consciência, de presença, que os próprios instrumentos a serem formados a partir da matéria, da vida e da mente, já se ofereçam como uma instrumentação luminosa, não mais aquela instrumentação ainda muito limitada pela obscuridade, pela ignorância, pela limitação. É esta secreta entidade psíquica dentro que é a verdadeira consciência original em nós, mais profundo do que a consciência construída e convencional do moralista, pois é ela que sempre aponta para a verdade e o certo e a beleza, para amor e harmonia e tudo o que é uma possibilidade divina em nós, e persiste até que estas coisas se tornem a necessidade maior de nossa natureza. Então, ele nos diz que o verdadeiro mentor de consciência em nós, original, é esta entidade psíquica. E ele está situado numa dimensão mais profunda do que a consciência construída e convencional do moralista. Aquilo que normalmente chamamos a consciência que pode pesar, ou a consciência que está leve, é uma formação, uma amálgama de conceitos éticos, morais, herdados do contexto da cultura na qual vivemos. Então, o que é moral em uma determinada cultura pode não ser em outra cultura. Então, essa é uma formação superficial, limitada. Mas essa consciência psíquica, não. Ela está lá e é ela quem sempre aponta, e é nos dito de uma maneira infalível, se pudermos ouvir a sua voz, as suas indicações. Ela aponta para a verdade, o certo e a beleza, para amor e harmonia. E tudo o que é uma possibilidade divina em nós. Porque estes são atributos da sua própria natureza, então é inerente a ela reconhecê-los, onde quer que eles se manifestem, sob quaisquer disfarces em que eles se manifestem. Então, o psíquico tem essa percepção infalível do que vem da verdade, do que é o certo, do que é da beleza, do amor e da harmonia. Então, se nos dispusermos a ouvir a sua voz, as suas indicações, teremos um guia infalível. E ele vai persistir até que estas coisas, a identificação com a verdade, o certo, a beleza, amor e harmonia, até que isso se torne a necessidade maior de nossa natureza. Ou seja, até que haja como que uma virada, uma conversão na natureza, em que a própria natureza exterior já como que seja movido por este tropismo, este movimento de voltar-se naturalmente para essas expressões do espírito, da verdade.
Nós ainda voltaremos a este tema, porque, como estamos percebendo, ele é central para nós que queremos, de alguma maneira, nos abrir e voltar para uma dimensão interior. E vamos abordar depois, na visão de Shirobim da Mãe, indicações de como, onde e como encontrá-lo. Mas aqui ainda, inicialmente, achei que seria interessante trazer aqui uma fala da mãe, em que ela fala de qualidades que são como que expressão, são virtudes, qualidades do psíquico. Então, ela identifica inicialmente duas delas. Compaixão e gratidão são essencialmente virtudes psíquicas. Elas aparecem na consciência somente quando o ser psíquico toma parte na vida ativa. Então, são duas qualidades, dois atributos do ser, duas vibrações, por assim dizer, de ser, que não aparecem, não se manifestam na personalidade, na constituição do caráter da personalidade, a não ser que já haja uma presença, uma participação ativa do ser psíquico na constituição dessa personalidade, deste caráter. Compaixão e gratidão. O vital e o físico assentem como fraquezas, pois elas põem um freio sobre a livre expressão de seus impulsos baseados sobre o poder da força. Então, para o vital e o físico fortemente identificados com a força, com o poder, como o princípio regente, consideram compaixão e gratidão como fraquezas. Como sempre, quando não é muito educada, a mente é uma cúmplice do ser vital e uma escrava da natureza física, cujas leis ela não conhece muito bem. Então, a mente facilmente se alia aos desejos, às preferências do vital, e ela não conhece as leis que regem a natureza física, o funcionamento do corpo. Então, ela fica como que escravizada por não conhecer e não ter o domínio sobre estas leis. Quando a mente se torna cônscia dos primeiros movimentos psíquicos, ela, em sua ignorância, os deforma e transforma compaixão em piedade, quando muito, em caridade, e gratidão em uma vontade de recompensa, acompanhada de uma capacidade de reconhecimento e admiração. É somente quando a consciência psíquica se torna mais proeminente no ser que a compaixão por todos os que necessitam de ajuda, não importa em que domínio, e a gratidão por tudo que manifesta em qualquer forma que seja, a presença e a graça divinas se expressam em sua pureza luminosa, sem misturar a compaixão a menor condescendência e a gratidão o menor sentido de inferioridade. Então, há essa tendência, a mente deforma quando se apropria de alguma manifestação de compaixão, ela transforma isso em piedade, em pena, sentir pena. Quando muito em caridade, ou esta piedade, esta pena é transformada em ação, em algum tipo de ação de auxílio, e da gratidão ela transforma numa vontade de recompensa. Quer dizer, eu reconheço para receber algo em troca deste reconhecimento, acompanhado de uma capacidade de reconhecimento e admiração. Então, ela transforma a gratidão, o reconhecimento, numa espécie de moeda de troca. E ela tem como que injeta aí uma semente como que de uma admiração que é uma admiração invejosa, por assim dizer, mas que tem também essa busca de retorno por esta reconhecimento e essa admiração. Então, são deformações de compaixão e de gratidão.
É somente quando a consciência psíquica se torna mais proeminente no ser que a compaixão por todos os que necessitam de ajuda, não importa em que domínio. Então, a compaixão que se reclina, se curva sobre todos os que necessitam de ajuda, não importa em que domínio, seja no infra-humano, seja na natureza em algum aspecto, seja no auxílio às expressões da natureza, aos rios, às matas, no vegetal ou o animal que sofre, ou os seres humanos em condição de carência, de necessidade. Então, a compaixão se reclina para isso sem reduzir, isso ela vai dizer depois. A gratidão por tudo o que manifesta em qualquer forma que seja a presença e a graça divinas. Se expressam em sua pureza luminosa, sem misturar a compaixão e a menor condescendência. Então, nesta compaixão pura, genuína, não há o menor movimento de condescendência que diminui o outro sob pretexto de ajudá-lo. Não há pena, não há piedade, apenas compaixão, sentir junto. E na gratidão não coloca o menor sentido de inferioridade. É aquela situação daquele que infunde no reconhecimento alguma coisa do sentido de servilismo, de bajulação. Não, aqui esta gratidão do psíquico, ela é capaz de reconhecer e afirmar tudo aquilo que represente algo que vem da luz, que vem da verdade, da presença e da graça divinas. Aqui é interessante lembrar, já que estamos falando de Beethoven, aquela referência que se diz que ele disse, né, que ele não reconhece nenhuma superioridade que não seja a da bondade. Então, ele não se curvou diante dos reis, dos imperadores, ele se colocou até de forma insolente em algumas passagens diante do poder terreno, por assim dizer, mas ele diz, ele sabe, ele reconhece como a única superioridade aquilo que vem de uma irradiação do ser divino, que é a bondade. Para finalizar, duas passagens que, de alguma forma, falam dessa presença psíquica na natureza infra-humana, que abaixo ainda do humano. Então, começamos com um verso de Savitri. Os altos galhos oraram num céu revelador. Então, um momento assim, onde a natureza parecia transfigurada e manifestando como que com algum grau de consciência, a própria natureza reconhecendo essa dimensão do mais alto, os altos galhos oraram num céu revelador. Então, nesse momento, o próprio erguer-se dos galhos das árvores foram expressão de uma oração que a terra, por assim dizer, ergueu para o céu, para a dimensão espiritual. Perguntaram a Shri Aurobindo sobre esse verso, se seria uma metáfora, meramente uma metáfora poética, ao falar de que os galhos expressam uma oração. E ele disse que não, e a cada vez que da janela do quarto ele olhava para as árvores, ele via, ele percebia no erguer-se dos galhos uma expressão de uma oração, um erguer-se de uma oração da terra. Os altos galhos oraram num céu revelador. Uma experiência de identificação da mãe com a natureza,
com as plantas, as árvores. Quando o sol se põe e tudo se torna silencioso, sente-se por um momento sob as árvores e ponha-se em comunhão com a natureza. Você sentirá, erguendo-se da terra, desde sob as raízes das árvores, e escalando e fluindo através de suas fibras, até os galhos mais altos, a aspiração de um intenso amor e saudade. Uma saudade de alguma coisa que traz luz e proporciona felicidade, da luz que se foi e que elas gostariam de ter de volta novamente. Ela se ergue como uma ação de graças, na qual a gratidão mais vibrante se une à prece mais fervente. Shri Aurobindo e a mãe nos disseram que, embora não com a expressão autoconsciente que o psíquico adquire na dimensão humana, nas dimensões infra-humanas, nas plantas, nos animais, ele pode, às vezes, expressar com uma pureza, uma intensidade ainda maior. E é desta identificação que a mãe nos fala. Quando o sol se põe e tudo se torna silencioso, sente-se por um momento sob as árvores e ponha-se em comunhão com a natureza. Você sentirá, erguendo-se da terra, desde sob as raízes das árvores, e escalando e fluindo através de suas fibras, até os galhos mais altos, a aspiração de um intenso amor e saudade. Então é importante a palavra que ela usa, a aspiração de um intenso amor e saudade. Uma saudade de alguma coisa que traz luz e proporciona felicidade. Da luz que se foi e que elas gostariam de ter de volta novamente. É como se através de cada planta, de cada árvore, a natureza manifestasse algo desta saudade que ela sente, que ela pressente de forma ainda meio consciente ou inconsciente, de algo que ela sabe que é a sua natureza e que é da natureza da luz, da verdade e do amor. Mas isso não se ergue como tristeza, isso se ergue como uma ação de graças, uma prece, uma ação de louvor, na qual a gratidão mais vibrante, mais uma vez a dimensão da gratidão psíquica, a gratidão mais vibrante se une à prece mais fervente. Há um anseio tão puro e espontâneo que, se você puder sentir o movimento nas árvores, seu próprio ser também se erguerá numa prece ardente pela paz e pela luz que ainda não se manifestaram aqui. Nós daremos sequência ouvindo uma outra passagem do Concerto para Violino de Beethoven, também associado aqui a imagens de árvores, exatamente porque, na minha percepção, ele expressa muito desta aspiração, este anseio, esta saudade do que é da luz, do que é da verdade. É uma característica que se reconhece com muita frequência, nos movimentos lentos de determinadas obras de Beethoven. Essa expressão, com certa frequência, se associa também a estes movimentos lentos, uma expressão de nostalgia, de tristeza. E no caso de Beethoven, se poderia imaginar que, sendo ele um ser complexo, e que certamente enfrentou muitos tormentos, muitas tormentas e tormentos interiores, não menor o fato de que, em torno dos 30 anos, ele já estava surdo.
Quer dizer, o destino mais irônico e cruel para um músico é ficar surdo. Então, ele certamente se debateu com muitos conflitos interiores, mas os movimentos lentos dos concertos dele, pode-se dizer que, sem exceção, jamais expressam nostalgia, jamais expressam tristeza, jamais expressam conflito. O que se pode identificar neles de uma forma muito clara é este louvor, esta ação de graças. Ele que não era um crente no sentido convencional, não professava uma religião no sentido convencional, mas havia talvez uma percepção nele da onipresença do divino, talvez um culto panteísta à presença do divino na natureza. Sabe-se que ele, com muita frequência, fazia longos passeios solitários pelas cercanias de Viena, pelos bosques, florestas e campos. Então, talvez aí ele tivesse o pressentimento e o encontro com algo dessa dimensão do divino. O fato é que os movimentos lentos nas músicas dele, quase que sem exceção, são orações, são preces, não no sentido de pedido de ajuda, de auxílio, mas nesse sentido de gratidão, de reconhecimento, de chamado, de aspiração. E este que vamos ouvir é uma passagem do movimento lento desse concerto, fazendo a transição para o allegro final. Não é uma exceção. Eu acho que uma presença muito intensa, muito pura desse sentido de reconhecimento. Então, retomando a fala da mãe, há um anseio tão puro e espontâneo que, se você puder sentir um movimento nas árvores, seu próprio ser também se erguerá numa prece ardente pela paz e pela luz que ainda não se manifestaram aqui.
Bom, retomamos ainda o ciclo humano. A proposta seria a conclusão deste capítulo, mas provavelmente ainda não será hoje. Espero que, se não hoje, na próxima reunião, possamos concluir este capítulo e começar o capítulo seguinte. Mas acho que podemos abordar ainda alguma coisa dele hoje, só para não perdermos a conexão com a leitura passada. Então, retomando alguma coisa do que já foi ouvido, na espiritualidade, então, se encontraria nossa extrema, nossa única esperança de perfeição, tanto para o homem individual como para o comunal. Não o espírito que, para sua satisfação separada, evade-se para longe da terra e de suas obras, mas aquele espírito maior que as ultrapassa e, contudo, as aceita e cumpre.
Na espiritualidade, então, se encontraria nossa única esperança de perfeição, tanto para o homem individual como para o comunal. Então, ele nos diz que a perfeição, a esperança, a possibilidade de perfeição está na realização, na incorporação plena, por assim dizer, dessa dimensão espiritual. E isso vale tanto para o indivíduo, a consciência individualizada, como para o coletivo, o indivíduo constituído pela coletividade, pela humanidade como um todo. Mas ele se apressa em esclarecer o que ele entende por espiritualidade, expressão do espírito. Não o espírito que, para sua satisfação separada, evade-se para longe da terra e de suas obras, mas aquele espírito maior que as ultrapassa e, contudo, as aceita e cumpre. Então, não uma realização numa dimensão sutil, desmaterializada, incorpórea, na qual a consciência individual encontraria a plenitude num paraíso fora e longe, para além da Terra, embora isso seja visto como uma possibilidade parcial na realização espiritual. Mas aquele espírito maior, então aquele que não apenas como que se evade, que voa para seu reduto, a sua dimensão própria, para lá fruir da sua plenitude, mas um espírito maior, aquele que é capaz, que ultrapassando a criação, a natureza, é capaz de voltar-se para ela, aceitando-a e ajudando-a a se cumprir. Uma espiritualidade que acolhesse em si o racionalismo, o esteticismo, o eticismo, o vitalismo e a corporeidade do homem, sua aspiração por conhecimento, sua atração pela beleza, sua necessidade de amor, seu impulso em direção à perfeição, sua exigência de poder e plenitude de vida e ser, uma espiritualidade que revelasse a estas forças mal harmonizadas seu sentido divino e as condições de sua divindade, que as reconciliasse todas entre si, que iluminasse para a visão de cada uma o caminho que elas agora trilham em semiluzes e em sombras, cegamente ou com uma visão desviada, é um poder que mesmo a razão do homem, tão autossuficiente, pode aceitar, ou pode ao menos levar um dia a aceitar como soberano e nele ver sua própria luz suprema, sua própria fonte infinita. Então aqui ele vai desdobrar e explicitar aquele espírito maior, aquela espiritualidade que seria capaz de não apenas não negar a manifestação, mas aceitá-la e cumpri-la. Então, essa espiritualidade, ela acolheria em si o racionalismo, ou seja, não veria a expressão da razão como uma negação dela, é algo, uma expressão de uma percepção da realidade que ela pode abarcar e abranger. E, da mesma forma, a realização que privilegia a dimensão do estético, do belo, ou a dimensão do ético, o eticismo, o vitalismo que afirma o sentido vital da existência humana, individual e coletiva, e mesmo a corporeidade, a plena afirmação da dimensão corpórea do homem. Então, uma espiritualidade capaz de acolher tudo isso,
E, ao fazê-lo, ela acolheria a aspiração da consciência humana por conhecimento, o que ele chamou lá o racionalismo. Então, em grande parte, a busca humana por conhecimento, ela se dá pelas vertentes ou da especulação filosófica ou da pesquisa científica, que são formulações da razão, ou a atração do humano pela beleza que adquire múltiplas manifestações na dimensão do estético. A necessidade do humano de amor, de solidariedade, isso que talvez de fraternidade, de comunhão com o próximo, que talvez se englobasse no que ele chamou aqui o eticismo, a dimensão da busca de uma conduta responsável, ética, o impulso em direção à perfeição nessas dimensões todas que ele explicitou antes, a exigência de poder, a plena realização da dimensão vital implica numa plena apropriação do poder vital e da plenitude da vida e do ser, que abrange inclusive a dimensão corpórea, física. Uma espiritualidade que revelasse a estas forças mal harmonizadas seu sentido divino e as condições de sua divindade. Ao voltar-se para elas, ela mostraria, revelaria a cada uma delas a sua natureza, seu pleno potencial de harmonia, de realização de um sentido divino, tanto em si mesma quanto porque cada uma delas está mal harmonizada nas atuais expressões humanas. Então, a dimensão racional se divide em múltiplos ismos que se combatem uns aos outros, da mesma forma na dimensão estética, ética, em todas as dimensões humanas, percepções e concepções geralmente se dividem, se combatem, se digladiam. Então, elas estão mal harmonizadas em si e com as demais. Por isso, ele nos diz que as reconciliasse todas, e mostrasse a elas a possibilidade de harmonia, de reconciliação, que as reconciliasse todas entre si, que iluminasse para a visão de cada uma o caminho que elas agora trilham em semiluzes e em sombras. Então, a razão, o sentido estético, ético, vital, físico, mostrar para ela o caminho plenamente iluminado, um caminho que hoje é semeado de sombras ou, quando muito, de semiluzes. Que essas dimensões estão trilhando hoje cegamente ou com uma visão, às vezes, distorcida e mesmo desviada. Então, esta espiritualidade é um poder que mesmo a razão do homem, tão autossuficiente, pode aceitar, ou pode, ao menos, levar um dia a aceitar como soberano e nele ver sua própria luz suprema, sua própria fonte infinita. Então, uma espiritualidade que não negue essas dimensões todas, ela já se coloca numa condição que possivelmente vai levar a própria razão humana, que acha que é o cume das possibilidades humanas, a reconhecer nela um poder capaz de abranger, capaz de abarcar tudo isso e vê-la então como soberana, porque ela não nega, mas afirma e contribui para a plena realização de cada uma dessas dimensões. E, no fim, ela pode até reconhecer que o que se chama hoje espírito, que se divide na chamada mente, razão, nada mais é do que a dimensão mais alta, suprema, e a sua própria fonte infinita. Então, a razão reconhecendo o espírito, a espiritualidade, não mais como um poder estranho a ela, alheio a ela, que a nega, mas vendo nela a sua própria fonte infinita e a sua própria luz suprema. Aquela luz que é capaz de irradiar-se sobre ela e como que solucionar todas as suas contradições.
porque isto certamente se revela no final como o processo lógico extremo, o desenvolvimento e consumação inevitáveis de tudo aquilo por que o homem está lutando individualmente e socialmente. Então, esse será um passo decisivo que vai como que curar a divisão, a contradição que hoje se estabelece entre a dimensão espiritual e a dimensão da razão, a dimensão da vida. Porque a razão será capaz de reconhecer que o desdobramento de si para dentro da dimensão espiritual não apenas é uma possibilidade de abranger uma dimensão alheia a ela, mas é o resultado de um processo lógico extremo, como se está na própria lógica do desenvolvimento da natureza abranger a dimensão espiritual, que não a nega, é um desenvolvimento dela. E a desenvolve e a leva a uma consumação plena e inevitável. Então, ele nos diz que pela própria lógica da evolução, isso um dia acontecerá, de forma inexorável, inevitável. Mas hoje ainda é fruto de uma luta. Indivíduos que têm um vislumbre, uma percepção disso, lutam ainda por isso, ou mesmo grupos que já começam a perceber a verdade e a lógica disso. Uma evolução satisfatória da espiritualidade nascente, ainda crua e incipiente na raça, é a possibilidade para a qual uma idade de subjetivismo é um primeiro brilho de despertar, ou em direção à qual esta idade demonstra uma primeira potencialidade profunda de retornar. Uma compreensão subjetiva mais funda, mais ampla, maior, mais espiritualizada do si individual e comunal e de sua vida, e uma crescente confiança na luz espiritual e nos meios espirituais para a solução final de seus problemas, são o único caminho para uma verdadeira perfeição social. Então, por esta lógica que mostra que essa dimensão é a realização, é o cumprimento de tudo aquilo que a evolução até aqui se manifestou e chegou no cume da manifestação mental. Para chegar à sua plena realização, ela tem que necessariamente se abrir e abarcar essa dimensão espiritual, que hoje ainda é crua e incipiente, apenas desponta em alguns indivíduos, alguns agrupamentos. É a possibilidade para a qual uma idade de subjetivismo é um primeiro brilho de despertar. É interessante esclarecer o que ele chama essa idade de subjetivismo, porque na nossa época, por exemplo, foi nas últimas décadas, no último século, particularmente para cá, um grande desenvolvimento de um interesse humano por adentrar certas dimensões da subjetividade. Então, voltar-se para si, para ter um conhecimento de si, um conhecimento de como operam os instrumentos de cognição, o cérebro, os sentidos, e a própria dimensão subjetiva, interior, que rege a vida individual. Então, passou a ser objeto de estudo, de pesquisa, de estudo, pelas diferentes vertentes da psicologia e da filosofia. Então, é uma era em que a consciência humana começa a voltar-se para si, para dentro. Então, este é um primeiro brilho de despertar, ou em direção à qual essa idade demonstra uma primeira potencialidade profunda de retornar. Quando falou do psíquico, Sri Aurobindo diz que no estágio iógico, ele conduz o indivíduo para dentro. Então, uma idade subjetiva da raça humana, da espécie humana,
é a primeira condição para que ela se volte para dentro. Então, para encontrar essa dimensão interior espiritual, ela tem necessariamente que adentrar essas dimensões interiores. Uma compreensão subjetiva mais funda, mais ampla, maior, mais espiritualizada do si individual e comunal e de sua vida, e uma crescente confiança na luz espiritual e nos meios espirituais para a solução final de seus problemas, são o único caminho para uma verdadeira perfeição social. É uma percepção muito importante, porque ela aponta que para a realidade, na percepção de Aurobindo, de que a própria perfeição, a solução da problemática social, da integração social, da solução das grandes desigualdades, disparidades sociais, não vem por um mergulho exclusivo nessa dimensão. Então, o mergulho exclusivo na dimensão do social não vai nos permitir resolver os problemas sociais, aqui, os problemas da coletividade. Só a abertura, a inclusão de uma dimensão maior, aquela que, como ele nos diz, mostrou antes, ela lança luz sobre cada um desses aspectos, e não só sobre cada aspecto, mas ela permite a integração de cada aspecto com os demais. Então, essa perfeição social, ela não existirá sem um aperfeiçoamento subjetivo, individual, sem o aperfeiçoamento dos instrumentos de interação do humano, da consciência com o mundo, a mente, os sentidos, enfim. Só a dimensão espiritual permite este desenvolvimento integrado e harmonioso, que vai possibilitar, por sua vez, a solução de cada um dos problemas próprios de cada uma dessas dimensões na sua esfera particular. Então, essa descoberta e apropriação dessa dimensão espiritual não é uma particularidade, uma peculiaridade, uma excentricidade de alguns poucos, mas é uma necessidade para o humano para que ele possa cumprir plenamente, resolver e cumprir plenamente todas as questões que a existência humana coloca. Chegamos aqui exatamente ao mesmo ponto onde tínhamos chegado na reunião anterior, mas vou fazer um esforço para que na próxima a gente possa avançar. Nesse capítulo ele vai mostrar como este processo, com toda a complexidade própria dele, ele não acontece em linha reta, numa linha ascendente direta, mas ele é um processo que implica movimentos complexos de integração de muitos aspectos divergentes e que pode resultar, pelo menos inicial, aparentemente, numa diminuição daquilo que está em desenvolvimento. Mas isso vai ficar mais claro mais à frente, mas é por isso que ele chama o capítulo a era infrarracional. É como se, às vezes, há necessidade de um retorno para que o todo possa depois avançar. Mas isso vai ficar mais claro no desdobramento, na sequência aqui. Temos alguns minutos ainda, podemos compartilhar percepções ou esclarecer alguns pontos.
Acho que vale ainda uma menção à data de hoje, 2 de julho. É uma data importante na Bahia, que se celebra um movimento importante de emancipação no Estado, mas que, na verdade, teve reverberações para o Brasil como um todo. O 2 de julho de 1822 foi um movimento importante no movimento, no processo de emancipação do Brasil. E acho que cabe mencionar que em 2022, da mesma forma que em 1822, o Nordeste e a Bahia foram decisivos, né, na manutenção de uma trajetória em direção a uma realização de uma nação justa, solidária, democrática. Então, acho que essa data é significativa e merece menção. Talvez não haja mesmo necessidade de falar. Acho que podemos deixar que aquilo que foi ouvido se assente mais fundo em nós. Vamos só aproveitar para agradecer a todos pela companhia, pela paciência e prosseguimos no próximo fim de semana, no sábado, a leitura, a audição de leitura de Rohr, e no domingo o ciclo prossegue com a síntese do yoga com o Henrique. Uma boa semana para todos, então, e nos encontramos.